Mas o que é, então, de fato o estoicismo? Então, o estoicismo é esta escola filosófica que nasceu dentro do helenismo, dentro dessa cultura helenística que nós acabamos de ver anteriormente, fundada por Zenão de Cítio, defende, então, a ideia do autocontrole e da fortaleza interna como uma característica ou uma possibilidade para nós confrontarmos as emoções destrutivas. Compreende também que a virtude, dentro do modo como nós veremos e como eles definem as virtudes, é o caminho para nós encontrarmos a felicidade. E é por isso que o estoicismo ele se tornou uma das escolas mais conhecidas e praticadas neste período. O estoicismo ele não fantasia muito a relação entre nós, ou o eu, e o mundo e as outras pessoas. Ele entende que existe um grau muito distante entre o que eu quero, o meu desejo, e o que o mundo pode de fato prover para mim. Então, o que eu desejo não é necessariamente aquilo que o mundo quer. Então, trabalha muito bem esta relação de como nós precisamos nos auto-entender em relação ao mundo, às pessoas que não estão de fato com uma proposta clara para realizar os nossos desejos, que, aliás, às vezes nem nós sabemos direito o que nós queremos. Alguns princípios que nós podemos já afirmar de cara aqui. A virtude, para o estoicismo, ela é fundamental para o encontro com a felicidade. Ela é uma condição única e necessária. Posteriormente, eu quero mostrar também a vocês como os estoicos se diferenciam, por exemplo, da concepção aristotélica de virtude. Os estoicos, eles creem que a virtude é a única maneira de nós chegarmos à felicidade. Nós não precisamos de outras coisas. Então, as virtudes mais importantes, a sabedoria, a justiça, a moderação e a coragem, elas são fundamentais neste processo de encontro da felicidade. Óbvio que essas 4 virtudes elas podem ser, vamos dizer assim, desmembradas para encontrar outras maneiras de condutas que possam dar conta dessas virtudes. E eu vou fazer isso com vocês lá mais no módulo final, mostrar como é possível quebrar essas virtudes, ou quebrar aqui no sentido de esmiuçar elas em outras tantas virtudes e modos de condutas. Uma questão muito importante como um princípio estoico está bem posto lá na obra de Epiteto, né? Nós vamos estudar direitinho ele, mas ele era um escravo e acabou sendo libertado e posteriormente tornou-se este grande pensador estoico. Já na sua obra, no manual, ele deixa bem claro que existem duas coisas no mundo, que é o que nós podemos controlar e o que nós não podemos controlar. Essa dicotomia do controle, ela é fundamental para que a gente possa entender o que nós temos de fato e o que nós podemos de fato no mundo. E que poucas coisas nos resta como poder e controle. Todas as coisas que estão fora de nós não temos absolutamente nenhum controle. Nós temos controle apenas sobre nossas emoções, sobre nossas reações e, sobretudo, nós, segundo ainda os estoicos, nós normalmente interpretamos muito mal os fatos do mundo e que por isso nós ficamos sofrendo tanto. Os fatos eles são o que eles são, mas o que torna o sofrimento e com isso as nossas angústias, as nossas ansiedades e os nossos sofrimentos, como em geral aqui, é a interpretação que nós fazemos desses fatos no mundo. Então, essa dicotomia do controle, ela é fundamental para este avanço no controle de como nós entendemos e como nós entendemos o mundo e como nós devemos nos portar ante a estes fatos e a construção das emoções.
Os estoicos têm uma inovação muito interessante. Eles defendem o que se chama de cosmopolitismo, né? Ou seja, que todos nós, de alguma forma, partilhamos ou fizemos parte desse logos universal, desse logos aqui entendido no sentido de que é uma razão universal, e que todos nós partilhamos, portanto, de uma mesma capacidade moral e que por isso todos nós devemos ser tratados com respeito, com dignidade e que precisamos considerar essas pessoas, indiferentemente de onde elas nascem, que é puramente uma questão de sorte, porque ninguém escolhe onde vai nascer, e devemos, portanto, considerar todos como iguais. Isso é interessante porque esse pensamento parece também refletir um pouco de como nós vemos o mundo helenístico naquele momento. Nós já estamos aptos a perceber, né, como eu mostrei anteriormente, que é um mundo bastante interligado, né, considerando toda essa conquista de Alexandre o Grande, mas é um mundo muito interligado culturalmente e linguisticamente, né, o grego como uma língua muito forte, mas obviamente aqui nós iremos falar nesses três caras que estão aqui nesse quadro, né, que é o Epiteto, né, o Sêneca e o Marco Aurélio, né, eles já estão dentro do que se chama de Nova Estoa, que é o último período do estoicismo. A língua grega está espalhada pelo mundo ainda como uma herança do império que Alexandre fundou. Então, há essa compreensão que já não há mais barreiras geográficas, barreiras fronteiriças do ponto de vista físico que possa impedir o modo como as pessoas são vistas. As pessoas devem ser tratadas, indiferente de onde elas nasçam, com respeito, dignidade, porque todas fazem parte desta mesma essência, esse mesmo logos. Outra questão importante que você já deve ter ouvido falar no estoicismo, um ponto fundamental, é a questão do amor fati, né? Este amor ao destino. Veja, então nós temos que entender que o aspecto da liberdade dentro do estoicismo, ela não é compreendida como nós entendemos hoje. A liberdade no estoicismo, ela é muito limitada, ou livre-arbítrio, se você quiser. Vou tratar como liberdade para ficar mais claro. E ela é, vamos dizer assim, do ponto de vista do que nós podemos, é aquele momento que eu falei agora há pouco, né? Que nós temos controle limitado sobre o que nós de fato podemos. E a liberdade está justamente nesse ponto. Do outro ponto, do ponto de vista cósmico e do ponto de vista de nossa interação com o mundo, nós temos simplesmente que aceitar, né, ter este amor fati, que é amor a esse destino, que são esses acontecimentos que nos advêm e que nós fizemos parte, simplesmente aceitá-los, né, porque faz parte aí desta concepção cosmológica, né, ou seja, como o estoicismo vê a organização do cosmo. Nós não temos tanto poder de decidir o que de fato nós conseguimos ou não conseguimos. Nós temos bem limitadamente vamos dizer assim, esse entre parênteses, o que nós podemos de fato considerar como livre. Bom, considerando esses tópicos principialísticos do estoicismo, nós falamos da dicotomia do controle, o modo como nós devemos nos controlar para também entendermos as reações corretas que nós temos diante dos acontecimentos. É entendido também que os acontecimentos, eles estão postos aí porque fazem parte também de uma organização cósmica que é racional e, portanto, nós devemos ter este amor fati, este amor ao destino. E agora um princípio muito importante no estoicismo é o memento mori, né, que é o momento de nós compreendermos que a vida ela é
vamos usar aqui um termo bastante comum, que é apenas um sopro, né? Tem um livro, obviamente, do Sêneca, que diz que o livro sobre a brevidade da vida, e ele diz que a vida não é tão curta assim como a gente imagina. Nós perdemos muito tempo e por isso ela acaba sendo curta. Mas o que quer dizer aqui com o memento mori é que nós temos um tempo e um prazo específico de vida. E que isso acaba sendo algo importante para o modo como nós planejamos nossa vida. Eu já falei anteriormente que o estoicismo valoriza o presente justamente porque é aquilo que nós temos como um presente agora. E é o que de fato nós temos. O passado já passou e o futuro, ele é uma aposta, ele é incerto. Obviamente que nós não entendemos, nós fizemos uma leitura mais moderada em relação a isso, nossa interpretação, que é entender que o passado constrói quem nós somos, e ele está sempre conosco, já dentro também de uma concepção mais moderna de nossa mente, né? E o futuro, ele é o nosso planejamento. Então, nós também temos que entender o momento mori aqui como algo que é preciso viver agora, valorizar fundamentalmente a nossa existência neste momento e, obviamente, olhando, vamos dizer assim, de lado para o futuro também, para não simplesmente esquecer que nós também temos planejamentos para serem realizados. O que este princípio, dentro da interpretação que eu ofereço a você, ele propõe é que nós não esqueçamos que o ponto fundamental da vida é viver o agora. Aqui eu acrescento, portanto, que o agora também carrega traços do nosso passado, que nos ajudam, digamos assim, a nos entender quem nós somos, e também quem nós somos agora, e olhamos para o futuro, planejando algumas coisas. O que não dá para viver é viver apenas no futuro, esquecendo o agora, e também vivendo só no passado, esquecendo o agora. O estoicismo quer que a gente pegue a nossa vida nas mãos, que a gente olhe bem para ela e que a gente viva ela com intensidade, porque também o futuro é puramente uma aposta. Bom, considerando o que a gente falou até agora sobre esses princípios estoicos que já estão aqui, embora a gente esteja ainda dentro do nosso método SIA, dentro de uma parte de situar e entender, você já vai aí vendo que nós já temos alguns elementos que nos possibilitam compreender melhor a estrutura cosmológica do estoicismo, ou seja, como o estoicismo lê o mundo, e também começam a ter traços de como o estoicismo compreende antropologicamente e psicologicamente, certo? Então nós já vamos vendo elementos que nos possibilitam algum tipo de aplicação, embora eu não esteja aqui oferecendo ainda a você nenhum tipo de técnica de treinamento de como a gente melhor visualizar o aplicar desses princípios, nós já temos aqui princípios gerais do que o estoicismo nos diz que nós somos, como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. E, obviamente, o estoicismo, embora eu já tenha mencionado em algum momento para vocês, a proposta fundamental dele, embora seja uma filosofia, e como filosofia, ela, obviamente, busca fazer a reflexão filosófica, e pode ser acadêmica, ela é uma filosofia que nasceu para, vamos dizer assim, para ser aplicada. Por isso o método SIA também é fundamental nesse procedimento, para que a gente possa entender que nós precisamos entender o estoicismo como uma arte de viver, ou a filosofia como uma arte de viver. E obviamente nós podemos passar pelo estudo do estoicismo, aqui vou usar uma analogia, que nós podemos passar de dois modos. Nós podemos imaginar que o estoicismo é uma lagoa, né? E nós podemos ser dois tipos de animais para atravessar esta lagoa. Nós podemos ser um pato, né? Ou nós podemos ser um cachorro. Quando nós escolhemos
atravessar a lagoa do estoicismo apenas como um pato, nós atravessamos essa lagoa e molhamos os pés. Essa analogia quer dizer que nós não vamos trabalhar a parte do aplicar, vamos ficar com essa perspectiva de entender o estoicismo como uma questão intelectual, como uma questão de uma escola filosófica. E aqui, diga-se de passagem, está tudo bem, porque também você pode optar por estudar apenas o estoicismo e querer entender a escola e o seu pensamento. No outro lado da analogia, nós temos então a lagoa, sendo o estoicismo, e nós temos essa possibilidade de atravessar a lagoa como um cachorro. O cachorro, quando ele atravessa a lagoa do estoicismo, ele se molha até as suas orelhas. Ou seja, essa analogia nos quer nos dizer que nós vamos então, de fato, mergulhar, né, até as nossas orelhas no entendimento e também no situar, no entender e, sobretudo, no aplicar o estoicismo no dia a dia. Então, eu convido a você que faça esse movimento comigo, escolha qual dos dois tipos de animal você quer ser e faça comigo esse trajeto, então, para que a gente possa, ou você quer apenas entender, né, e situar, ou você quer fazer todo o método entender, ou situar, entender e também aplicar. O estoicismo, ele também não é nenhum tipo de dogmatismo. Se nós escolhermos passar como mencionei anteriormente, como sendo um pato ou como sendo um cachorro nessa metáfora que acabei de mencionar para vocês, nós precisamos entender que o estoicismo não é nenhum tipo de dogmatismo, ou seja, ele não vende ideias fechadas para você. Ele é uma leitura de mundo, uma leitura cosmológica de como nós entendemos o mundo, uma leitura psicológica de como nós entendemos e lidamos com nossas emoções, e uma leitura também antropológica, que é como nós, seres humanos, nos entendemos. Então, ele propõe uma perspectiva de autodesenvolvimento pessoal, né, e considera também, para isso, os pontos fundamentais, como eu com o mundo e eu com as outras pessoas. Mas, fundamentalmente, é uma proposta de ler a si mesmo e se autoaperfeiçoar a partir de um autoentendimento de quem eu sou psicologicamente, antropologicamente e dentro dessa estrutura cosmológica. Então, antes de entrarmos a fundo e compreendermos os filósofos, as escolas, as diferentes épocas do estoicismo, é importante mencionar, dentro ainda da definição do que é estoicismo, que o estoicismo já recebeu muita crítica em relação a isso, não é um tipo de conformismo. Tá? Por que eu falo isso? Porque se nós olharmos e pensarmos que o estoicismo trabalha essa nossa competência, essa habilidade de nós podermos ler direito o que nós podemos controlar e o que nós não podemos controlar, e entender que nós só podemos controlar nossas emoções e o modo como nós reagimos às situações no mundo, também, como afirmei, abraça a ideia do amor fati, que é o amor ao destino, entender que as coisas acontecem de uma determinada forma e aceitar, não implica em conformismo. Pelo contrário, o estoicismo, por sua natureza, ele vai nos propor uma leitura correta de quem nós somos em relação ao mundo, entender que nós temos controle sobre determinadas coisas e outras nós não temos. Então não é um tipo de conformismo, mas é uma leitura real de o que nós podemos e o que nós não podemos. E talvez nós poderíamos analiticamente que os grandes problemas
ou nós temos grandes problemas, sobretudo emocionais, porque nós achamos ou fomos ensinados a pensar que nós temos e deveríamos ter controle sobre tudo, sobre a nossa circunstância, aquilo que nos engloba, sobre as pessoas que estão em nosso redor e, sobretudo, sobre a nossa mente. Então, talvez nós recebemos essa naturalização intelectiva de que nós devemos e podemos, né, ter controle sobre praticamente tudo, mas que, na verdade, nós temos controle sobre poucas coisas. E nós acabamos não olhando para esse pequeno aspecto de controle que nós temos, que é as nossas emoções, nossos pensamentos, né, nossa construção cognitiva de nossas crenças, e começamos a olhar muito para fora de nós e acabamos esquecendo de fazer esse autoaprimoramento que de fato faz diferença. Então o estoicismo ele vai nos capacitar, nos oferecer ferramentas, normas, os princípios, como a gente acabou de ver, que eles vão de fato nos ajudar a olhar aquilo que é importante olhar, que somos nós. Trabalha também, como já mencionei anteriormente, com uma ideia de liberdade bem limitada, né, do que de fato nós temos poder e controlamos. Nós, como bons herdeiros da modernidade, nós somos herdeiros de um conceito de liberdade extremamente amplo e abstrato, que nós podemos fazer tudo e que nós podemos ser o que a gente quer e que nós podemos ir onde nós queremos, né? Então, trabalha com essa abstração de liberdade. E o que de fato a pergunta é, você pode ir onde você quer agora mesmo? Quando a gente começa a fazer umas perguntas para dissecar essa liberdade mais abstrata, nós vamos vendo que não é bem assim. E, portanto, prestar atenção no que nós podemos e o que nós não podemos, com um olhar mais refinado, né? Considerando nossa mente e nossa composição psicológica a partir do estoicismo, vai nos permitir dizer que está tudo bem a gente não ter controle sobre tudo, né? E eu como vamos dizer assim, a minha motivação estoica, como uma pessoa que carrega aí a ansiedade dentro de si com muita força, uma das questões que mais me ajudou a ter um certo controle sobre minha ansiedade é justamente pensar que, embora eu não consiga ter um controle absurdo sobre minha mente, né, a minha mente ainda não aprendi a ter um controle como o sábio estoico, e talvez nunca consiga, o importante é continuar tentando, é justamente dizer a mim mesmo que quando eu não consigo controlar, está tudo bem, porque é um processo de aprendizado e isso demanda tempo, demanda entendimento e demanda compreensão de si mesmo. Bom, e se eu disse a você que o estoicismo não é um conformismo, então, mas eu preciso dizer a você, e essa é a minha opinião pessoal sobre o que eu penso sobre o estoicismo, é que o estoicismo ele é otimista. E por que eu acho que o estoicismo ele é otimista? E os pensadores estoicos são otimistas, embora se nós formos pegar algumas passagens, parece que isso não de fato está distoante aí. Mas ele é otimista porque ele crê que nós temos todas as ferramentas para que a gente possa ter este autoamelhoramento, este autoaperfeiçoamento. E isso tudo é em função de viver melhor, viver sem sofrimento. Porque, afinal de contas, uma vida em sofrimento é uma vida difícil. Então, o estoicismo ele quer e acredita que nós temos as capacidades e as competências para aprender a sofrer menos a partir de uma leitura correta de quem nós somos e como nós nos relacionamos com as outras pessoas e com o mundo.